Está começando mais um Histórias que Somam, hoje com Josué, um grande empreendedor, frente da Dental Gold, da FV Gestão e da CDL. CDL como diretor e como protagonista do empreendedorismo paraibano. Josué, para começar, nada melhor do que falar sobre a história. De onde Josué vem? Soube que tem uma história que é o interior do interior. Como é que é isso? Essa história é bem engraçada, né? Porque eu sou do interior de uma cidade do interior. Quando eu falo, complica um pouco. Eu vou explicar, tá? É porque eu sou de uma cidade chamada Caiçara, que é aqui distante 100 km de João Pessoa, mas eu não morava em Caiçara. Eu morava depois de Caiçara, eu morava no interior de Caiçara. Então, interior de uma cidade do interior. Por isso que falo essa história. E vamos lá, no momento que você começou a paixão pelo empreendedorismo, como é que foi? Qual foi o primeiro negócio? Como é que foram os degraus, né, da estrada empreendedora? Lá no interior, o meu pai, eu sou o terceiro de uma família de 9, e desde cedo ele precisava se virar para poder sobreviver mesmo. Numa cidade onde no interior não tinha água encanada, não tinha luz elétrica. Então, meu pai, muito cedo, ele nos ensinou a fazer as coisas, a ir para o roçado, trabalhar, plantar, vender. Então, dali vem assim, eu entendi que você vendendo alguma coisa, você conseguia ganhar algum dinheiro. E isso fez com que, desde cedo, nascesse essa vontade. Como diz por aí, às vezes, tem aquele farnizinho, aquele bicho carpinteiro que fica ali inquietando você. Então, desde criança que eu tenho assim na veia essa vontade de estar sempre buscando inovar, buscando fazer uma coisa nova, buscando ver aquilo que ninguém está vendo ainda. E o primeiro negócio, assim, que foi o despertar, assim, para dizer, eita, é isso aqui que eu quero. Olha, o primeiro negócio, ainda quando criança, tinha uma igreja lá em Caiçara, no interior, e eu comecei a vender bombons, comprar bombons e vender. Então esse foi o primeiro negócio. Quando eu vim para João Pessoa, eu trabalhei aqui em várias coisas, não dá nem para contar tudo aqui, mas trabalhei como taxista, trabalhei como barraqueiro, trabalhei como servente de pedreiro, vigia, vendi revista, vendi jornal, então fiz um pouco de tudo. Então tudo isso foi me dando assim um conhecimento de mercado. Isso com quantos anos, Josué? Eu tinha 16 anos na época, eu vim embora quando foi assim, lá no interior a gente plantava algodão e de repente deu uma praga chamada bicudo que dizimou a plantação. Então, quando dizimou a plantação, eu digo, eu vou embora. Então, eu vim para João Pessoa, com 16 anos. E aqui foi quando eu tive que trabalhar em várias coisas diferentes para poder encontrar aquilo que realmente eu gostasse de fazer. Entendi. E depois de pular vários galhos, vamos assim dizer, passar e amadurecer, vamos dizer assim, né, no que você entendeu que era a melhor situação para continuar vendendo, chegou na Dental Gold, como é que foi isso aí? Bom, eu tinha uma barraca na Lagoa, tá certo, era de frente à Mesbla, e também tinha um táxi já nessa época. E eu andava com os vendedores da Dental Gold, e de Golden Cross na época, aliás, e eles diziam que era um bom negócio vender Golden Cross. Aí eu comecei a vender também. Eu vou vender Golden Cross. Quando eu comecei a vender Golden Cross, eu não tinha treinamento nenhum, e eu arrumei um jeito de despertar o interesse no cliente. Eu dizia o seguinte, olha, você que não tem um plano de saúde é muito complicado. Ontem eu socorri uma mulher, tinha acontecido isso realmente, socorri uma mulher e fui para vários hospitais e ninguém atendia, tá certo? É tanto que quando eu saí de conseguir o atendimento, eu corri para fazer um plano de saúde. E um plano de saúde, assim, é um plano muito bom. Aí o pessoal dizia assim, o passageiro dizia, mas onde é que eu faço esse plano de saúde? Eu dizia, aqui. Já estava com a proposta, eu vendia. Então eu ganhava dinheiro com o táxi e ganhava dinheiro vendendo plano de saúde. E aí o cara dizia assim, mas cobre o que tanto? Eu dizia, as coberturas, ele perguntava, mas cobre também a odontologia? Cobre também a odontologia? Eu digo, então esse negócio é bom. Aí foi quando, digo, vou lançar um plano, não conhecia nada do mercado, tive que aprender tudo na prática, como eu sempre digo, aprender com o avião no ar. E aí foi quando, depois veio a legislação e hoje é um mercado regulamentado, é um mercado bastante complexo você atuar nele, porque existe também muitos players, você tem aí Banco do Brasil, Caixa Econômica, Porto Seguro, Bradesco, todas essas grandes corporações entraram nesse mercado e você tem que estar buscando inovar sempre para poder continuar sobrevivendo nesse mercado. Não, realmente tem uma história vitoriosa e louvável para todos nós que estamos aí no dia a dia e buscando sempre melhorar e entrar em novas situações.
Agora sim, qual foi a experiência ou qual foi aquela situação que marcou de dizer assim, agora vai ser tudo ou nada na Dental Gold? Olha, eu tive várias etapas, tá? A primeira foi quando, eu já falei, né, a nossa plantação foi dizimada e eu vim para João Pessoa. Depois eu tenho uma barraca, a prefeitura tirou, arrancou, tá certo? Depois eu comprei o táxi também, na época tive dificuldade com esse táxi. Mas na Dental especificamente, que é a sua pergunta, o desafio maior foi em 97. 97, quando o Brasil era a bola da vez, aquela história da crise da Rússia que atingiu o Brasil. Então, quando falamos de crise aqui, acabamos de passar por uma, estamos passando ainda, mas eu digo assim, já estou calejado com isso já, é tanto que eu nem me assusto, porque eu sei que isso vai passar. Quando veio, eu digo, agora realmente a coisa vai ficar difícil, porque tudo que você tinha naquela época de linha de crédito, tudo foi cortado, então foi um momento muito delicado para a economia. Então ali foi a época mais difícil da Dental Gold, foi aquela época, 97. Então, passando esse período de dificuldades, hoje você tem a Dental Gold, um grande case. São quantas cidades mesmo, só para a gente ficar mais inteirado? E os outros negócios também, porque da Dental, eu sei que oportunidades surgiram e você agarrou também. Eu digo sempre que eu tenho 4 chapéus, tá? É o chapéu da Dental Gold e o chapéu da FV Gestão. Daqui a pouco eu explico melhor sobre a FV Gestão. E 2 trabalhos que eu faço, que eu sempre digo que é pela essência, que está ligado ao meu propósito de contribuir, da minha contribuição. Então, eu sou diretor da CDL João Pessoa, e também sou o presidente do programa Paraibano da Qualidade. O programa Paraibano da Qualidade, que vai se transformar agora na Abracinove, Associação Brasileira para Inovação e Competitividade. Nós estamos na fase de mudança agora, então até já convido quem quiser participar. Uma entidade que é paraibana vai se transformar agora numa entidade nacional. E a FV Gestão, sim, a pergunta com relação à quanticidade, né? Nós atuamos hoje no estado da Paraíba, nas principais cidades, temos também atendimento no Brasil todo e estamos atendendo mais fortemente Pernambuco e Paraíba, entrando agora em 2020, 2021. Então essa é a atuação, mas é uma empresa mais regional mesmo. Agora, a FV Gestão, que acontece? Ao longo desses anos, eu vi muitas empresas desaparecerem no mercado e muitas surgirem, como todo mundo vê. Só que, no mesmo segmento, você tem empresa que está crescendo e empresa que desaparece. Por que isso acontece? Se o dólar é o mesmo, se o real é o mesmo, se o governo é o mesmo? A resposta está na gestão. Então eu peguei toda essa experiência acadêmica e prática, eu sou formado em administração, fiz 3 MBA pela FGV, entre outros cursos, peguei todo esse arcabouço e criei uma empresa chamada FV Gestão, que no próprio nome já diz o que é a empresa. Por exemplo, o Soma. O Soma diz o que é no nome. Não precisa explicar muito, está aqui para somar. Então a FV Gestão é muito parecido. Tem até uma historinha que diz que o cara ia caminhando, né, e chegou no muro do cemitério e viu um barulho dentro do cemitério. E ele ficou curioso e subiu no muro para olhar o que era. Quando ele olhou, tinha um cidadão. E ele perguntou assim, quem é você? E o que é que você está fazendo aí? E ele disse, se eu disser o meu nome, é o que eu estou fazendo. E se eu disser o que eu estou fazendo, é o meu nome. Então o nome dele era Armando Cruz. Tá certo? Então assim, fica muito fácil você entender. Então quando você diz o soma, você já sabe que o soma é para somar. Quer seja em conhecimento, troca de experiência e uma série de coisas que tem aqui para todos nós que somos filiados. A mesma coisa é a FV Gestão, que eu digo que é a faculdade da vida em gestão. Ou seja, quem que está nos assistindo, qual é o empreendedor, qual é o gestor que colocou no seu planejamento estratégico que esse ano 2020 teria uma pandemia no meio do caminho. Ou seja, ele precisa aprender com essa situação. Então, FV Gestão é a faculdade da vida em gestão, que você vai vivendo e vai aprendendo. Tá certo? Então, nós desenvolvemos esse método revolucionário e demos a ele, essa empresa, o nome de FV Gestão. Eu acho que é muito interessante também dizer aqui, até porque o Soma é usuário dessa plataforma, das pesquisas de satisfação, que até mesmo para a gente, enquanto eventos, vamos assim dizer, a gente tem uma leitura muito boa, porque o pessoal que frequenta, ele consegue dar um feedback muito claro, com notas da experiência que a gente proporcionou durante o evento.
E aí eu acho que é interessante aqui, Josué, você falar um pouquinho sobre a pesquisa de satisfação. Bom, eu vou falar da pesquisa e também vou falar o todo, como é que funciona o método, tá? De maneira bem prática, bem objetiva. Qualquer empreendedor, quando ele começa a empreender, ele precisa fazer a gestão do seu negócio. E para fazer essa gestão, nós desenvolvemos 4 plataformas, uma que avalia a maturidade da gestão da empresa, ou seja, se tudo fosse perfeito, você tiraria nota 10. Então, quando fazemos essa avaliação, você precisa, para melhorar a sua situação, você precisa treinar a sua equipe. Então, nós avaliamos a equipe e também criamos um plano de desenvolvimento, é outra plataforma, é a segunda. A terceira é uma universidade corporativa, onde eu posso colocar conteúdos para treinar os meus colaboradores, ou seja, se eu tenho hoje uma empresa e eu contrato um funcionário, eu tenho que treinar ele. Se eu contrato ele outra manhã, eu também tenho que treinar. Então, eu faço um único treinamento, coloco na plataforma, treino todos com o mesmo padrão, tá certo? E posso disponibilizar para ele uma semana antes dele vir trabalhar. Quando ele chega, ele já chega sabendo aquilo que é comum a todo. Então, facilita a integração, facilita o entendimento. Para que eu faço tudo isso? Para melhorar a satisfação do cliente. E aí é onde entra o que o Gerardo acabou de falar aqui, que é ouvir o cliente. Nós usamos a metodologia que é hoje usada no mundo todo, e uma das mais usadas, que é do NPS, que é o Net Promoter Score, aonde ele faz uma pergunta para aferir a lealdade do cliente, ou seja, de 0 a 10, se você indicaria para um parente ou amigo a empresa, e a partir das respostas você consegue entender como é que está a percepção do seu cliente. Eu tenho dito sempre, nesse momento que a gente tem que se reinventar como empreendedor, precisamos colocar o cliente no centro. E quando nós colocamos o cliente no centro, nós estamos praticando uma coisa que Deus nos deu. Deus nos deu, que é 2 ouvidos e uma boca. Temos que usar proporcionalmente, porque a partir do momento que você entende quais são as necessidades do cliente, você vai criar produtos e serviços, desenvolver processos para atender aquele cliente. Então, a pesquisa, Gerardo, que o Soma hoje é parceira nesse projeto aí, que usa a pesquisa, tá certo? Ela serve para isso, para te dar um feedback instantâneo, rápido. E aí você poderia até falar um pouco como é que tem sido para você que está usando no Soma, a entender em tempo real, tá certo? Eu sei que você que é o entrevistador, estou fazendo aqui invertendo. Então, assim, vai para somar um pouco conosco aqui. Como é que tem sido para você? Como é que foi para você quando começou a usar e hoje? Qual é o feedback que você tem? Por que vale a pena usar o... Na verdade, eu acredito como uma plataforma essencial hoje para cada empresa. E é impressionante, depois que você passa a ter a usabilidade da plataforma, você começa a enxergar e visualizar que os empreendedores brasileiros, eles são literalmente empreendedores. Todo mundo vai na cega, a verdade é essa. É a veia fortíssima e a intuição dizendo é esse caminho aqui e o cara indo. Porque, na verdade, ninguém escuta cliente. Todo mundo faz por feeling e acaba dando certo às vezes, outras não. Eu digo que... Eu digo que é a teoria do besouro, tá? Ele bate na janela e passa, bate e passa, às vezes, bate e volta, às vezes consegue passar. E é por isso que nós temos, muito boa sua colocação, nós temos muitas vezes, muitas vezes não, a estatística mostra que a cada 4 empresas que abrem, tá certo? 3 quebram no primeiro ano. Porque o cara é só o empreendedor, a ideia dele é boa, mas a gestão, tá certo? Fraca. É fraca, mas continua aí. Aí assim, eu consegui perceber isso, porque depois que eu passei a usar, você fica mais perceptível para entender quando os outros estão fazendo com você e você dá a devida importância para aquela pesquisa que até antes, muitas vezes você não tem tempo ou não tem paciência. Mas assim, falando em termos de usabilidade, foi muito importante realmente, porque existem erros que a gestão, no caso nós que estamos do outro lado, na verdade estamos nos bastidores, enxergamos como erros, que muitas vezes os clientes enxergam como acertos. E vice-versa. Existem acertos que a gente acredita que o cliente não vê dessa forma. E assim, no próximo evento e nas próximas etapas, conseguimos corrigir e melhorar a experiência do cliente. Isso foi muito importante e acredito que é uma tendência e todos, alguma hora, vão precisar usar. Você que está nos assistindo, que é gestor, que é empreendedor,
fazer uma pergunta para você. Você tem filhos? Se não tem filho, tem sobrinho, afilhado? Você tem filho feio, ou afilhado feio, ou sobrinho feio? Provavelmente você vai responder que não. No entanto, assim é o nosso produto como empreendedor. Nós achamos que montamos a coisa mais linda e maravilhosa, e às vezes até é, para nós, mas para o cliente às vezes não é. Por isso que é importante escutar a opinião do cliente. Tá certo? E pegando um pouco aí no gancho, Gerardo, que você falou aí, muito bem colocado, tá certo? Que o empreendedor, ele é empreendedor na veia. Como é que funciona? Eu até recomendo aqui para você que está nos assistindo, leia o livro, O Mito do Empreendedor. É um excelente livro para você entender a diferença entre o técnico, tá certo? O empreendedor e o gestor. Então existe aquela fase em que você está apaixonado pelo produto que você desenvolveu, e a ideia às vezes é maravilhosa, mas essa transição entre o empreendedor para o gestor, que são duas atividades diferentes, que muitas vezes você precisa fazer tudo porque você começa o negócio sozinho, ou até mesmo você cresceu, mas continua centralizando o produto, que não tem nenhum demérito nisso, você pode até centralizar, mas chega um momento que você precisa ter uma empresa. Senão você é a própria empresa. E isso dói às vezes. E eu pergunto a você, você tem uma empresa ou você é a empresa? Como é que eu sei se eu sou a empresa? Se você disser assim, eu tenho que estar ali dentro, eu não posso viajar, eu não posso tirar férias. Você saiu de empreendedor para emprisioneiro. Então é isso que a gente trabalha hoje, trazer luz para a sua gestão, para te dar segurança. Por isso que foi desenvolvido a FV Gestão, para que você possa avaliar a sua gestão, treinar a sua equipe, avaliar a gestão, avaliar a sua equipe, treinar a sua equipe e escutar seu cliente. Aí você pode dizer assim, eu agora tenho uma empresa e não você ser a própria empresa, e aí vocês sabem quais são as consequências de quem é a empresa. Ou não consegue crescer muito e às vezes até tem aí aqueles, de vez em quando tem um piripaque aí, quem sabe aí tem o CPF cancelado, né? Para a gente finalizar, eu acho que é interessante escutar um pouquinho de uma história que eu tive o prazer de, quando filiei Josuel, de entender que foi o capítulo coronavírus dentro da vida de Josuel. Josuel, diz aí do primeiro momento que você identificou uma falha no sistema. Olha, meu primeiro contato com o coronavírus, eu estava chegando em São Paulo, eu sou também ex-vice-presidente da Fundação Nacional da Qualidade, eu ia todo mês para São Paulo, e no táxi entre Guarulhos e São Paulo, eu vi uma notícia de que Wuhan tinha entrado em quarentena. Eu pergunto a você que está nos assistindo, você já conhecia Wuhan antes da quarentena? Eu não conhecia, antes da pandemia, eu não conhecia, não sei se você conhecia. E também não sabia qual era a população de Wuhan, só depois que eu descobri que são quase 12 milhões de habitantes. Ou seja, aquilo me assustou um pouco. Fiquei assustado, porque uma cidade quase tamanho de São Paulo. Então, eu passei a acompanhar todo o movimento e preparei um plano de trabalho, tá certo? Um plano de ação, um plano de mitigação, para quando chegasse no Brasil, o que fazer, tá certo? Hoje, a FV Gestão atua em 11 estados, levando essa luz para a gestão de outras empresas. Então, tinha que aplicar na minha própria empresa. Então, preparei todo o ambiente. Quando chegou no Brasil, começou ali usar os protocolos, já estavam todos prontos os protocolos, já mandamos para casa as grávidas, os do grupo de risco. Depois, negociei com os fornecedores, fui logo negociando com os fornecedores, explicando para eles, você está comigo há quanto tempo? Estou com você há 10 anos, 15 anos, descobri que eu tinha fornecedor de 15 anos, 20 anos comigo, a empresa tem 24 anos, tenho um fornecedor de 20 anos, e pedi a todos eles, eu pedi desconto, todos eles concederam, até o final do ano, enquanto estivermos aí em estado de calamidade, eu quero negociar com você, negociei os contratos, enfim, procurei fazer enxugada da máquina. Enxugar a máquina e todo o conhecimento de gestão que eu tinha adquirido e levar para as empresas dos outros, aplicar na minha. E assim, a nível de estratégia, a nível financeiro, eu não senti a pandemia, tá certo? Assim, foi até melhor do que outros anos. Conseguiu perder muito cliente ou segurou? Não. O meu negócio tem característica de receita recorrente, ou seja, eu recebo todo mês. Tanto que hoje eu gosto de empreender com um negócio que tenha receita recorrente e que seja escalável, tá certo?
E aí a minha perda foi apenas de 20% a 25% no máximo aí de faturamento. Mas minhas despesas eu consegui reduzir muito mais que isso. Então quando você faz aí, porque às vezes, e isso é importante, viu gente, é fazer uma gestão baseada em indicadores, processo e indicadores, e não fazer gestão pelo caixa. Então às vezes você pode faturar menos e ter um lucro maior, pode faturar mais e ter um lucro menor. Então como é que você faz isso? Se você tiver uma gestão baseada em processo e indicadores. Mas se fizer gestão só pelo caixa, você não consegue compreender essa matemática. Isso aí é Josuel, soma e muito network para você que nos acompanha. Mais um Histórias que Somam vem aí. Fiquem com Deus, forte abraço e até mais.